Lição de número 12, a reconciliação de Jacó com Esaú. Finalmente o encontro esperado. Jacó, ousado pelo Senhor, né? Ousado e sendo usado pelo Senhor, vai até o seu irmão Esaú para se reconciliar. O perdão. O perdão é sempre necessário na vida do cristão. E temos aqui o textuário em Gênesis 33, 4, que diz: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou. E lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Então, o momento do encontro é o destaque aqui do textuário. A verdade prática diz o seguinte: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Em Deus. Aqui deixa bem claro. Porque às vezes o coração está tão duro que não libera perdão. Mas Deus pode mudar qualquer história, saiba disso. Possamos entender isso. A leitura bíblica em classe também está em Gênesis 33, porém do versículo 1 ao 10. Faça essa leitura, prossiga. Temos 3 objetivos: explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos, mostrar também o encontro de Jacó e Esaú e saber que depois do encontro com seu irmão, Jacó segue seu caminho. Introdução diz o seguinte: chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar o seu irmão e acertar as contas, né? Nós estudamos o que Jacó fez, recebendo ali aquilo que estava prometido para Esaú, enganando ambos, né? Juntamente ali Jacó e sua mãe, enganando o pai e seu próprio irmão, e causou uma desunião, causou a verdade que Esaú projeta uma vingança a Jacó. Então Jacó tem que fugir dali, e aí ele foge, então ele estabelece-se na casa de Labão, né, depois muito tempo fugindo, e tem a sua família, só que ele decide voltar para sua terra natal. Ele tinha um desejo, e é óbvio, né, que se tem esse desejo de voltar para o local das suas origens, né? Quem é de fora, hoje está vivendo em um local que não é a sua terra, certamente tem esse desejo, dependendo aí, né, da circunstância, tem sim esse desejo de voltar. Então ele quis voltar, e para isso ele falou com Deus. Pediu ao Senhor que o ajudasse, que o instruísse para que chegasse até lá com segurança e que seu irmão o perdoasse. Então ele vai até Esaú. E o que aconteceu? Ele abraçou e beijou. Então Esaú perdoa Jacó. Perdoou, e nós vemos a intervenção do nosso Deus. E nós vamos falar um pouco mais sobre este acontecimento, né? E lembrando que isso é um exemplo para todos aqueles que tiverem em uma situação de desentendimento com alguém, que seja necessário o perdão. É importante o professor ressaltar isso em sala de aula, que os seus alunos saibam, aprendam. É necessário. A verdade é que perdoar é algo intrínseco do cristão. O cristão deve perdoar. Então o professor vai bater nessa tecla bastante, porque é muito provável que exista pessoas que estejam com o coração magoado neste momento, nestes dias, circunstâncias que pode acontecer mesmo, que é natural do ser humano. O erro nosso maior é persistir no erro. Errar, todos nós estamos fadados ao erro. Mas a persistência no erro aí é algo que realmente é prejudicial, né? Como um acidente, uma situação. Agora, se a pessoa vive dessa forma, na verdade que ela não vai colher paz. Tópico 1 diz o seguinte: irmãos em conflito. Irmãos em conflito, veja bem, né? Irmãos, pessoas que se amam estavam em conflito, que cresceram juntos. Isso pode acontecer dentro também da casa do Senhor, infelizmente, né? Não que pode acontecer, que é aceitável isso, mas é uma situação que, por uma circunstância, poderá acontecer. Jacó, já vimos que Jacó lutou com o anjo, então nós falamos sobre isso na última lição, e essa luta resultou em uma transformação de caráter de Jacó, né? Jacó foi, então, transformado. Ele, a partir desse momento, ele passa a andar com Deus, a entender verdadeiramente quem é o Senhor, aprender a confiar nele, não somente em suas próprias forças. E esse episódio, então, a verdade é que quando nós encontramos o Senhor, nossa vida foi totalmente mudada. A nossa situação sai de perdição para uma situação de vida eterna. E agora Jacó vive assim, vive este momento em sua vida. Jacó compreendeu que a sua vida e o seu sucesso dependia do Senhor. Ele entendeu que estava sendo guardado, que teve a circunstância, as más escolhas, ele entendeu, inclusive sendo enganado também. Então, ele tem a visão do mal que é enganar alguém, mas ele entende que o Senhor, mesmo assim, o protegeu, porque o Senhor é misericordioso, não porque o Senhor aceita o pecado, não. Se aceitasse, já estava, nem precisava, não teria enviado o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por nós naquela cruz, mas
Ele, então, sendo misericordioso, cuida de Jacó, e Deus, tendo uma promessa sobre a vida dele, o sustenta. Então ele entende que é a mão do Senhor sobre a sua vida. E quando nós entendemos que é a mão do Senhor em nossa vida, o perdão é algo que nós vamos praticar de forma deliberada, de forma sem guardar o rancor, sem ter dificuldade. O cristão vai perdoar. Por mais que aquilo ali o machuque, o maltrate, mas ele não consegue deixar de perdoar porque ele sabe que é necessário, que aquilo é a sua vida para que se tenha comunhão com Deus, essa proximidade não seja distanciada por causa do rancor, do mau sentimento. Então o cristão acaba perdoando. Então vemos aqui que na nossa jornada cristã também não podemos nos esquecer. Como servos do Senhor, não podemos de forma alguma esquecer que o Senhor nos sustenta, que Ele nos guarda, que Ele nos protege, que Ele nos livra de todo mal. Este é o nosso Deus. Em nossa jornada cristã também não podemos esquecer. Não lutamos com os anjos, com o anjo, como Jacó fez, mas nós lutamos com o joelho no chão, joelho dobrado, jejum, oração, persistência, louvor, adoração, buscando ao Senhor verdadeiramente em todo o tempo. É dessa forma que nós lutamos, é dessa forma que o Senhor transforma o nosso caráter também e muda as nossas atitudes ruins para boas atitudes, que é o que nós queremos. Todo ser humano o ser humano sempre procura algo bom para a sua vida. Exatamente quem está vivendo este momento com Deus, que aceitou a Cristo e agora vive uma novidade de vida, ele estará sempre buscando melhorar. E quem faz isso é Jesus. Esaú é o subtópico 2. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Jacó buscou o Senhor e Deus trabalhou, providenciando a coragem para que Jacó tivesse, para que pudesse chegar lá até o seu irmão. E Esaú também, o Senhor trabalhou no coração de Esaú, que estava duro, coração com desejo de vingança, e o Senhor foi trabalhando, porque o nosso Deus ele trabalha de uma maneira perfeita. Por isso que é necessário esperar o tempo do Senhor. Quem sabe se Jacó, logo após chegar a se estabelecer na terra do seu sogro Labão, já quisesse retornar, talvez não seria aceito, talvez poderia morrer ali por causa de uma desobediência, de não esperar o tempo do Senhor, mas ele esperou o tempo certo. Deus trabalhou tanto dando a ele a coragem, instruindo ele, dando a sabedoria e também tocando no coração de Esaú para que acontecesse da forma que aconteceu, de Esaú ir lá ao encontro dele e perdoar. A religião não tem esse poder de transformar. O casamento também não transforma uma pessoa, um filho também não muda uma situação de um casal, ou de duas pessoas, ou de uma só pessoa, nessa questão daquilo que é mal, daquilo que é ruim. A situação está ruim, não. Se não buscar resolver na raiz do problema, não vai ter melhoria. Poderá diminuir ali um conflito, uma situação, mas certo é que deve-se ir ao problema, à fonte do problema, para que então possa ter paz. A religião não tem o poder de mudar alguém, de casamento. O que muda é realmente o Criador, é o nosso Deus. O primogênito de Isaac perdeu a sua bênção porque trocou por um prato de ensopado. E ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva, desejo de vingança. Foi enganado, e nós, quando somos enganados, naturalmente ficamos revoltados. E não foi diferente de Esaú, que prometeu matar Jacó. Contudo, não parece ter tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. O filho predileto de Isaac enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas, mas agora desejava resolver as diferenças com seu irmão de forma pacífica. Olha só, veja como Deus trabalha. Esaú, o desejo dele era, antes de Deus trabalhar, era matar o seu irmão. Mas aí Deus fala no coração dele e agora ele quer resolver de forma pacífica. Então nós precisamos lembrar que a atitude de Esaú foi resposta de quê? Oração. A resposta de oração de quem? De Jacó. Jacó orou por este momento. Então quando nós esperamos por uma situação na nossa vida, uma mudança, ou um perdão, uma virada de página, nós precisamos buscar o Senhor, a orientação do nosso Deus, para que nos dê a resposta certa, para que nos dê o momento certo de tomarmos a decisão e não nos perdermos em nosso próprio entendimento. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um dos seus. Raquel, nós falamos de Jacó, Esaú, agora vamos lembrar de Raquel. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente
Dali ele coloca, quando vai ao encontro de Esaú, então ele coloca as suas servas e os filhos de suas servas à frente, ali no primeiro ali, né, comboio, ao encontro, porque se tivesse uma retaliação de Esaú, então certamente ele conseguiria proteger a Raquel, que ficou lá na parte de trás, né? Então sua amada Raquel e seu filho José ficaram por último na tentativa ali de proteger. Essa maneira de agir certamente causava ciúmes. Obviamente causava ciúmes, entre as famílias, já que ele tinha a sua esposa Raquel, tinha Lia e ainda tinha os filhos com as servas. E certamente as famílias ali, muito provavelmente, isso é uma situação que é quase óbvio, não aceitaria essa condição. Por que fulano vai? Por que seu filho tal tem que ir e não José? Então, esse tipo de situação que não é nenhuma novidade para Jacó, né? Que acontecia dentro da casa dele, aconteceu exatamente, se ele estava naquela situação, foi justamente por causa da predileção de seus pais, né? Tanto de Isaac com Esaú, Rebeca com o próprio Jacó. Então não era novidade para ele. Então é algo que era ruim, que tinha suas consequências, mas ele sabia lidar com aquilo. O erro, quando a gente persiste em errar, até com o erro a pessoa já sabe como fazer depois. Já imagina como vai fazer. Vai ter consequência? Vai, mas ele já está acostumado. Só que só vai piorando a situação. Só vai trazendo problemas, mais conflitos. É preciso que os pais, os cônjuges, tenham atenção com este ponto para não ter a sua família destruída, o seu lar destruído, para que não haja desunião. Pelo contrário, que cresça em união, um amando o outro, né? Os filhos ali, todos que estiverem reunidos ali juntos, crescendo juntos, para que não tenha o problema, para que não exista esse tipo de problema, esse tipo de situação que aconteceu na casa de Isaac. E agora Jacó trata da mesma forma. O erro é para a gente aprender, ver a consequência e não desejar nunca mais aquele tipo de situação. Mas pelo que nós vemos aqui, Jacó não teve este cuidado. Daí nós vamos ver também que depois o que vai acontecer com José, justamente com os seus irmãos, por causa deste amor de Jacó com José, um amor especial. E então a história se repete, é um fato, porque os filhos vão aprender com os pais. Pode ser que um ou outro filho não vai lá, replique, não faça exatamente, mas pode ser que faça, porque aprender o errado é mais fácil do que o certo, né? Parece uma forma mais fácil de resolver o problema, mas nunca é. Tópico 2, o encontro entre Jacó e Esaú. 1. Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor, e a palavra de Deus diz em Gênesis 33:3, quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou seu irmão. Tinha um costume de prostrar ali, 1, 2 vezes, para demonstrar respeito, honra ao visitante, à pessoa que estava se encontrando, né, a pessoa que estava indo ao encontro. Ele fez isso 7 vezes, Jacó fez 7 vezes se prostrando perante o seu irmão mais velho, o seu irmão Esaú. Então ele foi humilde, ele reconheceu que estava errado através da sua atitude. Ele nem precisou falar, ele agiu com humildade, reconhecendo o erro, o problema, pedindo perdão. É porque nós sabemos que a boca aqui fala, mas o nosso corpo, o nosso gestual, a nossa ação fala também para a pessoa. Exatamente, às vezes quando os nossos filhos estão fazendo algo que a gente não gosta, a gente simplesmente, às vezes nós só damos uma olhada, às vezes só fazemos assim com a sobrancelha e já entende, o filho já entende. Então, ele se prostrou 7 vezes, ele demonstrou humildade ao se encontrar com o seu irmão. Ele se encontra com o seu irmão, mas ele age como deve agir, como um servo do Senhor deve agir. Ele poderia ter mantido esse império, o irmão dele que vendeu, foi o irmão dele que recusou, mas ele quis, mas não era desta forma que acontecia, não era o costume e não era do jeito certo, não foi do jeito certo, teve consequências. Então a humildade cabe em qualquer lugar e é necessário, e é a melhor atitude que alguém pode ter. E isso tanto para situações difíceis como essa, um momento ali de arrependimento e perdão, quanto para o dia a dia, situações mesmo comuns, que nem traz esse tipo de situação difícil, não. De considerar o seu irmão, de amar o seu irmão, de desejar o melhor para ele, respeitar o espaço do outro, coisas simples, e isso faz com que os relacionamentos sejam melhores. Humildade, Jesus ensinou isso para nós de uma forma maravilhosa, aceitou a todos, amou a todos, e perdoou a todos também. Ele perdoou a todos. Ele que não tinha erro, perdoou. E nós que somos cheios de erro, às vezes não perdoamos, não queremos perdoar.
não queremos dar o braço a torcer. Mas aí, quanto mais vai se enchendo de mágoa e rancor, mais a explosão será maior, a consequência será maior. Então a humildade tem poder para dissipar a ira, nos conceder a paz, vitória, descanso. Por isso Jesus nos convida a aprendermos com Ele, porque Ele é manso e humilde de coração. Jesus é o maior exemplo. Ele é o nosso exemplo. E é nele, e é para Ele que nós olhamos e nós sabemos como lidar, né? Ele é o nosso exemplo. Então, no subtópico 2, vai lembrar que Esaú abraça e beija Jacó. Ó, o encontro aconteceu. Esaú amou aquele momento ali. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos. Então, quando a mão de Deus move para abençoar, não tem inimigo, não tem impedimento, não tem nada que possa impedir aquela situação, aquele acontecimento. Toda ira, mágoa, cólera contra Jacó não tinha mais lugar. Ele perdoou o seu irmão. Olha que fato maravilhoso. E o perdão, esse tipo de situação são situações na vida que muitas vezes só Deus, somente Deus, tem o poder de agir e fazer com que tenha um desfecho tão maravilhoso como este. Porque às vezes o coração está tão duro, a ferida é tão grande, que a trapaça, o engano foi tão grande que a pessoa não consegue perdoar. Mas Deus agiu ali. A mão de Deus, trabalhou ali na vida de ambos. Somente Deus poderia promover essa reconciliação. O irmão ofendido, aqui Provérbios 18, 19 fala, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Olha só, cidades fortes são difíceis de conquistar, mas é possível conquistá-las. E o perdão de um irmão ofendido é mais difícil do que a conquista dessas cidades que têm ferrolhos fortes, ferrolhos de um palácio, por exemplo. Veja bem que é a mão de Deus. E para a circunstância que muitos às vezes podem estar passando, é importante colocar os pés do Senhor, saber que Ele tem a melhor resposta. Lembrar que Deus tem solução. Não importa o tamanho do problema, Deus tem solução. O perdão verdadeiro, subtópico 3. Houve de fato arrependimento e perdão entre os irmãos. Então, verdadeiramente houve perdão. Existiu, foi verdadeiro, porque foi Deus que agiu. Então nós podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó. E o inimigo deseja a morte de todos aqueles que servem ao Senhor. O inimigo quer a morte espiritual, o inimigo quer a morte física de todas as pessoas e que todos vão à perdição, juntamente com ele que já está condenado. Esse é o desejo do inimigo. Ele, porém, foi envergonhado e o nome de Deus foi exaltado, glorificado. Como seria precioso hoje se irmãos que estão carregando mágoas no coração deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quão maravilhoso seria se eles perdoassem, se nós hoje perdoássemos alguém que às vezes pudéssemos estar com mágoas ou com qualquer sentimento que poderá brotar e crescer, algo que não chega a ser, não chegou ao ponto ainda de se tornar uma tranca no nosso coração como a mágoa, mas um sentimento, algo que pode ser contornado com sabedoria. É importante para não dar raiz, para não dar para que essa raiz ali não floresça, não se torne algo maior. Então que nós possamos aprender também a agir com humildade e cortar este mal pela raiz, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do nosso Deus, para que possamos continuar na caminhada, fazendo a vontade do Senhor. Então isso é algo que nós aprendemos, que nós aprendemos nessa lição, mas não somente para guardarmos como uma informação na nossa mente, mas como uma atitude em nosso ser, uma atitude em nossos corações. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas é o seguinte, é procurar o ofendido e com amor buscar o entendimento, como ensinou Jesus. É procurar o ofendido, procurar e perdoar. 3. A família de Jacó segue seu caminho. 1. Os irmãos se separam. Depois do encontro do perdão entre os irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu ali a sua casa. Então, terminou o encontro, cada um vai para o seu canto. Aqui na história, na palavra de Deus, na Bíblia, mostra para nós que ali se encontraram, houve perdão, mas cada um seguiu o seu rumo, cada um seguiu o seu caminho. Então, perdoar não significa que a pessoa vai andar novamente junto, que tem que continuar ali diante daquela situação. Tem pessoas que perdoam há um momento, mas nós somos falhos, e às vezes a pessoa pode errar naquela mesma situação e essa ferida pode ser grande novamente. Então a gente também não tem a obrigação de persistir. Se for necessário persistir, se for vontade de Deus, a gente vai persistir até que o Senhor nos dê vitória. Mas se for possível também evitar o problema, pode ser evitado também. A pessoa pode
fazer também como Jacó fez, né? Cada um foi para o seu lado, houve o perdão foi sincero, mas cada um seguiu o seu caminho e o seu propósito com Deus. O importante é que o cristão, o servo do Senhor, não perca o seu foco, esteja sempre com o seu propósito alinhado com a vontade de Deus. Segundo Efésios 4:32, devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou. Ele nos perdoou e nos perdoa também. Ele faz o mesmo em nossos dias. 2. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse à casa de seu pai. Essa foi a instrução do nosso Deus para Jacó. Mas por algum motivo ele não foi. Ele não foi. E a escolha de Jacó iria refletir lá na frente. Veja que Jacó era um homem teimoso, né? Jacó realmente um homem teimoso, mesmo tendo encontrado o Senhor falou para ele qual era a instrução, era para ir à terra de seu pai, mas ele rejeitou e se instalou em outra cidade chamada Siquém. E a instrução é a seguinte: façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois ele é soberano e conhece todas as coisas. Talvez o motivo poderia ser um motivo que causasse preocupação a Jacó. Então ele acabou se estabelecendo em outra cidade. Mas só que quando é a vontade de Deus, as portas fechadas se abrem. Os caminhos, o Senhor, ele trabalha para abençoar, ele traz a bênção. Se for para trazer a bênção lá na terra seca, o Senhor faz com que chegue. Este é o nosso Deus, ele é soberano, ele sabe todas as coisas, ele conhece nossa necessidade e ele é o nosso Pai. E é um Pai que não falha, que cumpre, que realmente dá tudo aquilo que seus filhos precisam. Este é o nosso Deus, esse é o seu agir, mas às vezes nós não confiamos e aí perdemos a bênção do Senhor. Subtópico 3, Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Então, como os seus antepassados ali, né, os seus que passaram, faziam, levantando o altar ao Senhor, Jacó também agiu da mesma forma. Mais uma vez aqui, então, ele chega àquele lugar e levanta um altar para o Senhor e chama o altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Então ele reconhece que Deus é único, que ele é verdadeiro, que ele é soberano. Ele levanta esse altar agradecendo ao Senhor, reconhecendo a grandeza do nosso Deus e do propósito do Senhor em sua vida. É uma atitude linda, maravilhosa, que traz para nós olharmos para dentro de nós, refletirmos quais altares nós estamos levantando dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa vida. O que é prioridade, se a presença de Deus no meu lar é prioridade, ou se eu estou muito mais preocupado em séries, filmes, redes sociais, reality shows, coisas que estão me tirando da presença de Deus, que estão me fazendo me prostrar diante dessas coisas mundanas e não me prostrar na presença do Todo-Poderoso. Então, quando se fala em levantar um altar, lembra a questão daquilo que por que fomos criados? Fomos feitos para adorar o nosso Deus. Fomos feitos para adorar o Todo-Poderoso. E estamos fazendo isso? Estamos vivendo verdadeiramente como um cristão deve viver? É uma forma de nós aprendermos mais e lembrarmos essa situação. Que Deus vinha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel cumprindo a vontade do Senhor. E ali destruiu os altares, né, todos os deuses estrangeiros em sua casa, na casa que ele morava anteriormente. Então, ele reconhece que o Senhor é o único Deus verdadeiro, levanta um altar para o Senhor e esse altar se chama o Deus de Israel, o único e verdadeiro, né, que significa, então, isso que nós devemos fazer em nossa vida, reconhecer que Ele é único, que Ele é soberano, que Ele é capaz de nos dar sabedoria e entendimento para perdoarmos, para amarmos o nosso irmão, para termos ousadia, atitude, coragem, de irmos lá, pedir o perdão, né, de reconhecer o erro, de perdoar quando alguém nos pedir o perdão, de aceitar o perdão, liberar perdão. O importante é que o Senhor ele tem poder de fazer isso em nós. E vamos aqui para a dinâmica, a ponte do perdão, a dinâmica para ser realizada em sala de aula. Material, 2 cadeiras. E também uma folha de papel com a palavra escrito mágoa. Como fazer? Coloque as 2 cadeiras afastadas uma da outra. Escolha 2 pessoas, uma será Jacó e a outra Esaú. Coloque a folha mágoa no chão entre elas.
explique que anos antes Jacó enganou Esaú e os irmãos ficaram separados por muito tempo. Peça para ambos caminharem em direção um ao outro, mas pararem diante da folha. Pergunta ao grupo agora o que impedia o reencontro deles. Faça essa pergunta. As respostas vão falar orgulho, raiva, medo, ressentimento. E retire agora a folha do meio, a folha mágoa, e peça que os dois se abracem e apertem as mãos. Abracem ou apertem as mãos, selando ali, havendo então o perdão. Aplicação: assim como Esaú escolheu perdoar e Jacó escolheu se humilhar, muitos relacionamentos só são restaurados quando alguém decide remover a mágoa do caminho. O versículo-chave: então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se ao seu pescoço e o beijou e choraram. Pergunta final: quem você precisa encontrar na ponte do perdão essa semana? Reflexão profunda, né, meus irmãos? Que Deus abençoe, viu? Deixa seu like, se inscreve no nosso canal também, nos ajuda aí. Eu te peço somente isso. E até a próxima aula.